E para entrar nesse contexto de serviços dentro do SAP Business One, nós criamos um mini escopo para conseguir demonstrar alguns processos de forma mais clara para vocês. Então aqui é o mapa do que nós iremos apresentar. Será uma série de vídeos, cada vídeo eu vou tratar sobre um tópico, então eu vou explicar aqui a visão geral do que será apresentado. Então nesse contexto, nós vamos fazer um exemplo aí se baseando em uma empresa que faz lavagem de veículos, onde eles têm dois segmentos, um para lavacar e outro para lava-truck. A parte de vendas de serviço vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro vai existir a prospecção, contrato de clientes, busca de novos contatos, essa gestão de oportunidades e prospecção. Depois disso, podem existir alguns contratos de lavagens com algumas empresas. Então, o objetivo é prestar lavagens aí para empresas que têm frotas de veículos, como também pode acontecer algumas lavagens fora de contrato. Com esses serviços de lavagens gerando faturamento, que automaticamente gera contas a receber. Então, um processo bem simples aí de venda de serviço de lavagem. Para a parte de compras, nós vamos ter as despesas de operações, tais como aluguel, luz, água, despesa com funcionários. Também vamos necessitar dos produtos de limpeza, dentre outros produtos necessários aí para a operação, onde nós iremos gerar solicitações, cotações e pedido. Vamos fazer as baixas dos estoques conforme os consumos e de tudo que foi comprado vamos gerando o contas a pagar. Então esse é o cenário que a gente vai estar trabalhando aí nos próximos dias. Nos próximos vídeos que serão postados aqui no canal da Six Consult. Nesse momento, para iniciar essas demonstrações, iremos falar sobre a prospecção, as oportunidades de venda, a gestão dessas oportunidades dentro do SAP Business One. Então aqui estou com o SAP Business One aberto. Nessa é a área de trabalho do SAP. Então temos aqui os menus com todas as telas. Temos a nossa área de trabalho, onde podemos personalizar com cockpits, dashboards, fluxos de processos, dentre outras funções que é nos permitido vincular à área de trabalho. Para começar exemplificando, eu cadastrei os tipos de serviço que a empresa pode prestar. Então aqui em módulos, estoque e cadastro do item, nós podemos pesquisar por grupo de itens, por exemplo. Então se eu pegar lavacar, colocar um asterisco e der um enter, ele vai me trazer todos os serviços aqui que estão vinculados a esse grupo de itens. Então, ducha, lavagem simples, enceramento, polimento, higienização. E eu posso pesquisar os meus serviços de lava-truck. Então, eu já tenho aqui essas formas de pesquisa. Então, eu posso clicar aqui para adicionar um novo serviço, um novo produto. Posso clicar para pesquisar esse tipo de serviço. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, lavagem, asterisco lavagem e der um enter, o SAP vai relacionar tudo que contém essa palavra lavagem. E assim eu posso fazer algumas buscas dentro do sistema. Esse daqui é um cadastro
para você cadastrar itens de serviço, itens de estoque. Então, por exemplo, aqui uma lavagem simples de carro médio. Ele é um produto, um cadastro de item do tipo serviço, que não controla estoque e eu não compro, né? Eu só vendo. Então, é um serviço que eu estou prestando. Eu posso cadastrar produtos que são controlados pelo estoque, que são do tipo material, dentre outras questões. Vamos começar agora a gestão das oportunidades de venda. Então, através de módulos CRM, nós podemos entrar aqui em oportunidades de venda, temos um menu só de oportunidades e na parte de vendas também é possível acessar as oportunidades de venda. Se o usuário não sabe aonde fica no menu, ele pode pesquisar aqui nos menus. Escrevendo a palavra, o SAP já busca todos os menus que contém aquela palavra que você pesquisou. Então, eu vou pegar oportunidade de venda. Na oportunidade de venda, a gente pode cadastrar todas as informações relevantes para analisar aquela prospecção. Então, eu posso vir aqui e buscar um cliente já existente na minha carteira. Então, aqui eu tenho N clientes cadastrados. Posso pesquisar por uma palavra-chave. Aqui vamos ver, por exemplo, aqui um sobrenome ou alguma palavra-chave aqui, por exemplo, Brasil. Se eu pesquisar Brasil, ele vai me relacionar todos os clientes que tem Brasil em sua descrição. Então aqui eu vou criar uma oportunidade para o cliente Maxitec do Brasil. Outra questão interessante, na busca mesmo dos meus clientes, eu já posso estar cadastrando um novo cliente. Clicando em novo, o SAP abre a tela de cadastro de parceiros de negócio, que pode ser tanto um fornecedor quanto um cliente, e aqui eu já posso fazer os devidos preenchimentos. O nome do cliente, o telefone, qual vendedor vinculado para esse cliente, quais são os meus contatos nesse cliente, quais são os endereços, condições de pagamentos pré-acordadas, algumas observações, vincular anexos. Então, eu poderia muito bem cadastrar aqui já o meu parceiro de negócio, meu cliente. E eu já posso classificar ele como sendo um cliente potencial, ou seja, ele ainda não é o meu cliente, né? Estou trabalhando para conseguir que ele vire o meu cliente, ou ele já pode ser um cliente potencial, que é um cliente que eu estou tentando vender para ele, ou ele já é um cliente de carteira. Então, eu tenho essas duas opções. Porque futuramente aqui, se eu clicar em pesquisar, eu posso filtrar só pelos clientes potenciais. Se tiver algum cliente potencial, ele vai me mostrar. Então, eu tenho alguns clientes potenciais e posso ver meus clientes de carteira, efetivamente. Todas as buscas do SAP, você já pode transformar em relatório e exportar para o Excel. Por exemplo, eu estou então no cadastro de clientes, coloquei o asterisco, cliquei em Enter, ele me relacionou aqui todas as informações. Eu posso estar acrescentando colunas aqui, então, por exemplo, aqui são todos os campos do cadastro que eu posso estar vinculando. Vamos supor que eu quero vincular aqui uma determinada informação, como por exemplo o código do grupo. Então eu atualizo, dou um OK, cancelo. Quando eu pesquiso de volta, aquela informação do código do grupo já está aparecendo, né? Então eu posso depois realizar um filtro aqui por grupo e eu já consigo exportar essa informação para o Excel. Então, aqui eu estou numa tela de cadastro que eu já posso fazer aqui
uma busca avançada, isso daqui se torna um relatório por ter colunas e linhas. Outra questão que é relevante, eu posso vir aqui na configuração do formulário e agrupar por uma informação. Então, eu vou agrupar aqui pelo endereço, por exemplo. Quando eu pesquisar novamente, o sistema já me traz filtrado aqui pelo endereço. Então, vamos supor que eu quero fazer uma prospecção aqui em Curitiba, o sistema já vai me relacionar aos clientes que são de Curitiba. Então, eu tenho uma certa facilidade aqui, usando as configurações do formulário para uma tomada de decisão, para uma estratégia aí de venda de vocês. Então, aqui na minha oportunidade de vendas, eu vinculei meu cliente MaxTech. Ele já trouxe aqui a região ao qual esse cliente pertence, já trouxe qual é o vendedor que está vinculado nesse cliente, mas eu posso estar modificando. Eu vou colocar aqui que eu vou conduzir essa determinada oportunidade. Posso dar um nome para essa oportunidade, por exemplo, vamos colocar aqui lavagem MaxiTech. Então, eu estou tentando fechar uma oportunidade de lavagem com a empresa MaxTech. Qual que é o início dessa prospecção? Então, é hoje, por exemplo. O encerramento dessa oportunidade, dessa negociação, vai se dar em quantos dias? Em quantas semanas? Em quantos meses? Então, por exemplo, daqui 25 dias eu quero concluir essa oportunidade, né? Ou daqui 3 semanas. Então, eu posso estar configurando, ou simplesmente vindo aqui e digitando a data. Para o preenchimento de data, nós temos aqui uma praticidade. Se eu digitar o dia, o sistema já me traz o mês e o ano automaticamente. Se eu digitar o dia e o mês, o sistema já me traz o ano automaticamente. Se eu digitar uma quantidade, por exemplo, mais 32 dias, o sistema já calcula e já me traz aqui de forma preenchida. Vou colocar para daqui 25 dias. Essa informação aqui é para qualquer campo de data. Então, qual que é o valor potencial dessa minha venda? Então, por exemplo, aqui, vou colocar 12 mil. Vamos supor que eu quero fechar aqui essa venda esse ano para um contrato aí de 2021, de janeiro a dezembro. Então, R$1.000 por mês. 12 mil. Ele já traz um valor ponderado aqui baseado nas etapas. Eu já vou explicar sobre isso. Qual que é o percentual de lucro que eu quero trazer em cima dessa oportunidade? Qual que é o nível de interesse desse cliente nessa oportunidade? Então, eu já posso classificar. Se não tem a classificação desejada, eu já posso clicar aqui em definir novo, vincular aqui esse nível de interesse que eu desejo. Aqui ao lado, eu já posso colocar um tipo de interesse desse meu cliente aqui, se eu já tenho essa informação. Então, vamos supor, esse cliente MaxTech, ele quer um contrato de lavagem anual. Posso vincular mais de um tipo de interesse e determinar um primário. Na aba geral, eu posso vincular algumas informações relevantes aqui para essa oportunidade, como qual que é o canal do PN, do parceiro de negócio. Então, quem me indicou esse determinado cliente aqui, né? Vamos supor aqui que esse Ari Green é quem indicou essa prospecção, né? Quem que é o contato desse meu canal? Então, aqui no cadastro do cliente, se eu tivesse uma pessoa de contato, ele já iria aparecer a informação aqui de contato. Tem alguns campos aqui que são relevantes posteriormente aqui para a extração de informações, né? Relatórios. Então, já tem um projeto vinculado para essa oportunidade? Não. Se eu quiser criar já uma nova, eu posso criar aqui em novo e já definir um projeto para esse cliente. Qual que é o setor? Então, eu posso
qual que é a fonte de informação, desculpe. Então foi uma indicação, ele viu no site, viu nas redes sociais. Isso daqui tudo são informações relevantes para extrair depois, né? Ter uma massa de dados aí bem bacana. Qual que é o setor industrial? Então eu posso estar definindo setores aqui também para extração de informação. Aqui eu posso colocar algumas observações que vão servir como histórico para essa determinada oportunidade. Na aba etapas, que é a questão interessante. Então, por exemplo, nessa aba etapas, eu posso vincular aqui qual vendedor, qual pessoa que trabalhou aqui nessa etapa, e eu tenho o cadastro das minhas etapas, né? Então, se eu clicar aqui em definir novo, eu posso cadastrar as minhas etapas e eu defino qual é o percentual para cada etapa, né? Então, aqui, por exemplo, a elaboração do contrato, se eu estiver elaborando o contrato, ele é 50% de chance de eu fechar essa oportunidade de venda. A assinatura do contrato já é 100%. Então, eu defino aqui os percentuais e posso estar usando aqui, né, nessa aba de etapas. Então, por exemplo, vamos supor que hoje mesmo eu encerrei a minha prospecção, já preenchi com a data de hoje, vou aqui inserir uma nova linha e vou dizer que agora eu vou fazer a primeira reunião aqui com o cliente, né? Então, dessa primeira reunião, o que eu posso fazer? Eu já posso marcar uma atividade. Então, clicando aqui em atividade, ele já abre o cadastro de atividades para mim, já vinculado com esse determinado cliente. Então, qual que é o assunto? Então, vamos contato. É um telefonema ou é uma reunião? Para mim é uma reunião mesmo, né? Qual que é o tipo? Então eu posso criar tipos, criar assuntos, posso definir vários parâmetros também para me servir de estatística depois. Então, reunião inicial de contrato de lavagem. Posso definir uma data para essa atividade. Então, quarta-feira, às 8 horas da manhã, até às 9 horas. Posso definir aqui um endereço, um local, né? Para uma gestão de atividades eu posso ter uma recorrência diária, semanal, posso cadastrar aqui as recorrências. Em conteúdo posso colocar observação, documento relacionado eu posso vincular algum documento do SAP aqui para servir de base, né? Por exemplo, se eu já tenho um orçamento, uma cotação de vendas, eu quiser vincular esse documento aqui na minha atividade, posso colocar anexo, qualquer tipo de anexo, né? Então aqui nesse momento eu não vou vincular nenhum documento e vou adicionar aqui essa atividade. Então eu já adicionei essa atividade. Nos parceiros eu posso colocar aqui uma relação de parceiros de negócio que vão trabalhar junto comigo aqui, né? Nesse caso eu não vou cadastrar nenhum. Posso cadastrar os meus concorrentes e dizer aqui qual que é o grau de ameaça deles, né? Colocar uma observação se necessário. Futuramente eu posso ter uma gestão aqui, dizer se algum deles venceu essa oportunidade para tirar a estatística depois. Tem a aba de resumo, que depois eu digo se eu venci ou se eu perdi essa oportunidade. E posso vincular anexos também. Então aqui é a minha gestão de oportunidades mesmo, né? Vocês viram que eu clico com o botão direito em inserir linha, posso ir aumentando aqui as minhas etapas. Nada impede, né, de eu avançar aqui para uma etapa. Às vezes essa oportunidade ocorreu de forma mais rápida, eu já avanço aqui na etapa, né? Então, por exemplo, aqui o interessante é elaboração do contrato. Então eu posso ainda aqui na linha da minha determinada etapa vincular um documento. Então eu quero vincular um orçamento, por exemplo. Eu já posso vir aqui, selecionar um orçamento existente na minha base de dados ou criar um novo.
né, para gerar aqui um orçamento para aquele cliente. Então, eu posso vincular aqui qual é o tipo de serviço para que fique tudo registrado na minha oportunidade. Então, eu consigo fazer esse vínculo de documentos. Nesse caso aqui, eu vou adicionar a minha oportunidade. Completou com êxito. Se faltasse o preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema iria me alertar. Então, eu já fiz o cadastro da minha oportunidade de venda, né? Consigo aqui pesquisar posteriormente quais são as oportunidades. Posso filtrar aqui por cliente, filtrar por valor potencial. Eu tenho N relatórios para tirar essas métricas aí de oportunidades. Então, por exemplo, se eu vir aqui em oportunidades, já consigo ver as minhas atividades, né? Então, quais são as minhas atividades aqui que estão em aberto? Exibir somente as em aberto. Já consigo ter essa visão. Já consigo, através do meu calendário, também analisar as atividades que eu criei. Então, por exemplo, aquela reunião já está vinculada aqui no meu calendário. Essa atividade ela aparece também no meu smartphone, na parte de o SAP Business One, ele tem o mobile, então a sua gestão de atividades vai ficar no mobile também, e você sincroniza com a agenda do seu smartphone para ter essa agenda offline, né? Receber as notificações ali de suas atividades. Você também tem toda a gestão de alertas. Então, esqueci de fazer alguma determinada atividade, o sistema vai te alertar aqui como uma mensageria. Então, você pode criar, essa oportunidade está prestes a encerrar. Então, você recebe ali uma notificação. É bem interessante. Então, voltando nos relatórios aqui, eu tenho inúmeros relatórios sobre oportunidades de vendas. Então, eu posso analisar as etapas, verificar a previsão de oportunidades, né? Tenho todos esses relatórios, minhas oportunidades em aberto, por exemplo, o sistema já me traz aqui um relatório, já posso exportar para o Excel, fazer filtros na tela mesmo. E também temos o funil de vendas, que aqui a gente consegue filtrar por cliente, por vendedor, por etapa. Então aqui o sistema já me traz aqui as etapas de venda, o total previsto e o valor ponderado. E se eu der duplo clique em cima de uma determinada etapa, por exemplo, a elaboração do contrato, o sistema já relaciona quais oportunidades estão naquela fase. Então eu consigo já fazer aqui uma métrica. Já posso selecionar também uma determinada etapa. Quando eu clico em atualizar, ele traz somente aquela etapa. Então eu posso fazer N filtros ali. Por exemplo, eu quero visualizar tudo que é do vendedor Richard Graham. Eu atualizo, consigo ver quais etapas e quantos documentos ele tem em cada fase. Já é uma questão bem fácil aí de analisar. Para encerrar aqui, pessoal, essa gestão de oportunidades do SAP Business One, quero comentar com você sobre o cockpit, que é personalizável. Então, quando você clica aqui nesse mais, o SAP ele já te possibilita vincular alguns gráficos, indicadores de chave de desempenho, fluxos de processos, então ele já traz pré-definido. Então, por exemplo, meu montante de venda com impostos, meus 5 clientes, eu vou clicando nos gráficos que eu desejo. Quando eu volto aqui para a área de trabalho, o sistema já me trouxe aqueles gráficos ali, né? Eu posso vir aqui e configurar, na medida do possível, aqui a minha visão na minha área de trabalho. Você pode segurar e arrastar para eliminar, se você deseja tirar da sua área de trabalho. Quando você configura, você pode deixar
modelos pré-definidos para usar depois. Então, clicando nessa pastinha, nós temos aqui alguns modelos pré-definidos, como por exemplo de vendas. Quando eu clico em OK, o sistema reconfigura toda a minha área de trabalho para apresentar o que eu havia configurado anteriormente. Então aqui eu tenho indicadores de chave de desempenho, contadores de objeto, gráfico, fluxo de processo, meu fluxo de vendas. Esse fluxo de vendas aqui, quando eu clico em uma determinada figurinha, ele já abre aquela tela para eu adicionar. Ele já traz uma série de relatórios aqui com base nessa fase do teu fluxo. E além desses indicadores que a SAP já traz por padrão, nós podemos também criar os nossos gráficos, criar os nossos indicadores de chave de desempenho usando a função analítica do HANA. Então, análise pervasiva é onde a gente cria esses relatórios, esses gráficos, né? Então, trazendo um exemplo bem simples aqui, eu vou criar um novo KPI, que é um indicador de chave de desempenho. Aqui o sistema já traz pré-definido várias visões de cálculos, ou seja, várias visões pré-definidas para eu usar nos meus gráficos. Eu vou pesquisar aqui por oportunidades. Então ele me trouxe aqui um filtro de oportunidades. Eu posso arrastar aqui para montar a minha visão. Então, por exemplo, eu quero ver o meu valor potencial na moeda corrente. E eu quero fazer um filtro de dimensão de data, então pela data prevista de encerramento. Então ele já trouxe aqui por ano, eu quero verificar esse mês, por exemplo. Então aqui eu já tenho um resultado que para valor potencial esse mês é R$19.000. Então isso daqui ele já fez uma consulta nas minhas oportunidades e me trouxe esse resultado. Aqui ainda a gente pode fazer outras configurações, como por exemplo estipular aqui uma meta. Então vamos supor que a minha meta é R$30.000 para esse mês. Então meta oportunidade de venda, né? Vou dar o nome aqui para esse KPI de meta de oportunidade. Oportunidade de venda. Oportunidade de venda. E eu posso fazer algumas configurações das cores que é apresentado aqui nessa meta. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e configurar um percentual ou um valor específico. Então, vamos supor assim, até 15.000 eu ficaria no vermelho. Acima de 15.000 até 27.000 vai ficar em azul. E acima de 27.000 vai ficar em verde. Então, quando eu dou OK aqui nessa configuração, o sistema já vai capturar essa informação de cores aqui para atender essa demanda. Eu acho que eu coloquei um 0 a mais aqui. Isso, ó. Então, eu defini aqui que de 0 até 15.000 eu estou no vermelho, de 15.000 até 27.000 é azul, de 27.000 para frente é verde, referente à minha meta de oportunidades de venda de R$30.000. Então eu salvei. Posso colocar alguns filtros e parâmetros. Então eu posso arrastar aqui, por exemplo, quem que é o gerente, quem que é o vendedor. Posso fazer alguns parâmetros. E posso criar também um KPI composto, baseado em outras informações. Mas aqui eu vou fazer esse bem simples mesmo. Então, quando eu gravo essa informação, gravei, eu acabei de construir o meu indicador de chave de desempenho, o meu KPI, e salvei ele como meta de oportunidade.
Nesse momento, se eu vier aqui agora, eu posso pesquisar esse determinado KPI, meta de oportunidade, e vincular ele na minha área de trabalho. Então, ele ficou aqui na parte de baixo. Eu vou posicionar ele aqui em cima. E vou salvar aqui essa configuração no meu cockpit. Então, veja que agora a minha meta, né, está em azul. A minha meta é 30K, mas eu estou dentro do previsto, está em azul. Se eu colocar mais uma oportunidade de venda, então vamos colocar aqui para microchips do Brasil. Vamos colocar um valor potencial aqui de R$20.000, colocar um lucro, fazer um preenchimento bem básico. Adicionei. Esses contadores, eles são atualizados automaticamente, conforme X segundos que eu configuro para que essa informação ela seja atualizada. Então, quando eu atualizo essa informação, o sistema já mudou aqui todos os meus indicadores da minha área de trabalho, trazendo aqui que eu atingi a meta de 30K, 30 mil de oportunidades de venda. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí falando sobre prospecção na parte de serviços, né? Aqui exploramos bastante a parte de oportunidades de venda, né? E alguns relatórios. Também falamos aí sobre a criação de KPI, indicador de chave de desempenho. Nos próximos vídeos da série sobre serviço, estaremos evoluindo nos tópicos conforme o fluxo que foi mostrado no início do vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado.